Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra de hoje e bem-vindo à continuação do estudo de Romanos, capítulo 4. No versículo 4 deste capítulo, Paulo apresenta mais uma ilustração. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. É isso mesmo, se você trabalha durante um mês, o dinheiro que você recebe no final do período não será considerado prêmio nem presente, mas uma dívida paga. Paulo afirmou que Abraão creu em Deus e isto lhe foi creditado como justiça. A palavra creditado quer dizer que alguma coisa que você não ganhou com seu trabalho é acrescentada à sua conta. Este crédito é dado gratuitamente. Você não precisou fazer nada para este crédito ser lançado na sua conta. No versículo 5, Paulo concluiu esta citação de Abraão, dizendo que aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Este versículo é o preferido de muitas pessoas porque, através dele, elas compreenderam o que Paulo estava dizendo. Vocês estão lembrados do versículo 6 do capítulo 15 de Gênesis, citado por Paulo no versículo 3 deste capítulo? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Neste sentido, aqueles que trabalharam visando um salário, este salário não foi creditado para suas respectivas contas. Por outro lado, aquele que não trabalhou, mas creu no Deus que justifica o ímpio, teve sua fé creditada como justiça. Este versículo é muito significativo. Primeiramente, ele afirma que a justificação ou o ser declarado justo vai além do perdão do pecado. Depois que a justificação não depende das obras, mas da pessoa crer ou não. Abraão, por exemplo, não trabalhou, mas creu. Da mesma forma, hoje, os que ouvem e creem no Evangelho e naquele que justifica o ímpio são justificados, independentemente de suas obras. Outra pergunta muito significativa para muita gente é: quando somos declarados justos por Deus, será que atingimos um ponto de pureza que faz com que Deus nos declare justos? Deus afirmou que ímpios são declarados justos porque creem na morte de Jesus Cristo e não porque se tornam puros. Não dá para entender a ideia que muitas pessoas têm de que só irão à igreja quando ficarem em quites com Deus. Elas ficam esperando o dia em que vão parar de pecar para irem à igreja. Sou pastor e mesmo assim ainda fico chocado quando ouço coisas desse tipo. Sabe por quê? Porque ninguém vai à igreja porque é bonzinho. É justamente o contrário. Vamos à igreja para descobrir, com a fé em Cristo, como Ele pode fazer para nos declarar bonzinhos ou para nos declarar justos. Muita gente acha que a salvação se baseia em obras. Se fizermos uma pesquisa nas ruas perguntando: você acha que se morresse hoje iria para o céu? A grande maioria das pessoas responderia que está se esforçando para que isso aconteça. Olha, não prejudico ninguém, pago minhas contas em dia, eu acho que eu chego lá. É assim que muitas pessoas pensam. Mas este capítulo de Romanos deixa bem claro que não é assim que Deus declara os ímpios justos. Não importa as obras, mas se a pessoa crê ou não. Isto sim vai determinar se ela será declarada justa por Deus. Nos versículos 6, 7 e 8, Paulo usou Davi como ilustração. Acho que os dois personagens mais importantes para os judeus são Abraão e Davi. Abraão é muito importante porque é o pai da nação judaica e Davi o seu melhor rei. Também podemos dizer que estes dois homens são muito importantes porque o Messias veio deles. Deus falou para Abraão que nele todas as nações da terra seriam abençoadas. Isto se refere ao fato de que o Messias é descendente de Abraão. E todos nós também sabemos que o Messias veio da linhagem de Davi. Paulo usou a expressão interessante no capítulo 3, que daria um ótimo título para o capítulo 4. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído, baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Os judeus eram muito apegados à lei,
E como Paulo fazia de tudo para ganhar vidas para Cristo, ele apresentou o Evangelho de uma maneira atraente ao judeu. Ele enfocou a ideia do princípio da fé. É assim que Deus declara ao povo justo, não é através das obras da lei, mas através da fé. Paulo enfocou primeiro a fé na vida de Abraão, argumentando como o princípio da fé está presente na vida de Abraão. Abraão foi declarado justo por causa das obras da lei? Não. Ele foi declarado justo por causa do princípio da fé. Ele foi declarado justo porque creu em Deus. E Deus creditou isto na sua conta como justiça. Nos versículos 6 e 7, Paulo citou Davi em uma passagem muito conhecida. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Paulo citou o Salmo 32 de Davi para reforçar sua argumentação. Como é feliz o homem que Deus declara justo, independentemente de suas obras. E aqueles que, sem qualquer obra da lei, têm seus pecados perdoados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Você já está familiarizado com a história de Davi? Ele foi um homem de Deus, cujo coração era segundo a vontade de Deus, mas cometeu adultério. Ele assassinou o marido da mulher com quem cometeu adultério porque ela engravidou. Urias, o marido, era um oficial do exército lutando com as tropas. Davi tentou fazer Urias dormir com sua mulher, mas Urias não quis dormir com ela enquanto suas tropas estavam acampadas em campo aberto. Davi tinha certeza que o faria dormir com sua mulher, e aí então Urias poderia ser responsável pela gravidez dela. Mas Urias era um soldado tão leal que não achou certo dormir com sua mulher enquanto os outros estivessem na guerra. Os outros estavam enfrentando o inimigo, e ele não estava disposto a dormir com a sua mulher. Então, Davi fez com que ele fosse morto. Durante um ano inteiro, Davi encobriu seu pecado. Talvez este tenha sido o ano mais infeliz da sua vida. No Salmo 51, ele diz que durante um ano inteiro não orou e nem louvou ao Senhor. Ele era um adorador, sempre adorando na tenda da adoração. Talvez o profeta Natã tenha desconfiado de alguma coisa, mas foi Deus quem lhe revelou qual era o problema. Então, Natã, o profeta, confrontou Davi, e Davi confessou seu pecado. O Salmo 51 é esta confissão, e é maravilhoso esse salmo. Caso você queira confessar algum pecado a Deus e não saiba como, faça do Salmo 51 a sua confissão. O Salmo 32 não é uma confissão, mas fala sobre a confissão e os resultados dela na sua vida. Ouça com atenção alguns versículos do Salmo 32, citado por Paulo em sua carta aos Romanos. Diz assim: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Este texto dá um exemplo maravilhoso de confissão e dos resultados dela em nossas vidas. O enfoque de Paulo, como esse texto de Davi, é a chamada bênção do perdão. Durante aquele ano, Davi foi muito infeliz. Pelo original em hebraico, nós entendemos que Davi ficou literalmente doente, fisicamente doente, durante aquele ano, por causa da culpa. Mas depois que ele confessou o pecado, mesmo tendo sido forçado a fazer isto ao ser confrontado pelo profeta Natã, ele experimentou a bênção do perdão. Paulo cita estes versículos de Davi. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Neste contexto encontramos alguns termos de contabilidade. Quando citou Abraão, Paulo falou que ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Um termo semelhante, com o mesmo sentido, é usado na negativa.
Ao dizer que feliz é o homem a quem o Senhor não atribui culpa, isso quer dizer que o pecado não é mais creditado na sua conta. Aqui temos que parar e fazer uma pergunta. Como Davi sabia que não havia mais nenhum pecado na sua conta? O que na prática significa esta bênção do perdão? Podemos dizer que a bênção do perdão é a ausência de culpa. Davi sofreu com o sentimento de culpa durante um ano inteiro, mas quando confessou seu pecado, a culpa se foi. Você já se perguntou alguma vez como nossos pecados são perdoados? Uma das razões por que eu sei que os pecados são perdoados é porque a Bíblia o diz. Eu creio na palavra de Deus e se ela afirma alguma coisa, eu acredito e pronto. Por isso sei que nossos pecados são perdoados. A Bíblia afirma que Jesus morreu pelos meus pecados. Se eu acredito nisto quando tomo a comunhão e coloco minha fé e confio no que a Santa Ceia representa, pronto, está resolvido. Outra maneira de saber que meus pecados estão perdoados é quando a culpa é retirada e eu passo a viver sem sentimento de culpa. Você se identificou com o que Davi falou no Salmo 32 sobre ter os pecados perdoados e a culpa removida? Você já teve a experiência de viver o alívio de culpa depois de crer que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados? Você sabe que se confessarmos nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça? Você já experimentou o que Davi escreveu no Salmo 32? Se você acredita que o livro de Romanos é a palavra inspirada de Deus, então saiba que o capítulo 4 de Romanos traz uma interpretação inspirada do Salmo 32. Às vezes não compreendemos bem um texto da Bíblia lendo-o isoladamente. Jesus ensinava as parábolas, mas muitas vezes tinha que interpretá-las para que o povo as compreendesse. Por isso, Jesus interpretou várias parábolas e explicou detalhadamente sua aplicação. Não precisamos fazer um debate nem abrir uma discussão sobre a interpretação da parábola do semeador. Jesus deu a interpretação dela. Ele fez a mesma coisa com a parábola do joio e do trigo. Se você crê que Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo e que a carta aos Romanos é a palavra inspirada de Deus, então você tem a interpretação do Salmo 32. Além do que o próprio Davi falou, Paulo está explicando que Davi foi declarado justo pela mesma razão por que Abraão foi declarado justo. E qual é a razão? A fé. Davi também creu. Viu só quantas coisas nós temos para descobrir com o estudo da Palavra de Deus? Eu espero você para o nosso próximo programa. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.